Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar essa edição falando de coronavírus. Após 3 meses, a Anvisa decidiu que o uso de máscaras volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões no Brasil. A medida que começa a valer na sexta-feira prevê um tempo de adaptação. A obrigatoriedade esteve em vigor entre 2020 e 17 de agosto de 2022. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, explicou que o tema das máscaras em aviões voltou a ser debatido depois da agência ter recebido manifestações de especialistas e entidades que, por meio de ofícios, alertavam para o aumento dos casos de internações e de mortes por Covid-19 e para a necessidade de adoção de medidas para frear o novo repique dos casos. Na mesma reunião, a agência autorizou o uso das vacinas bivalentes da Pfizer que protegem contra a Ômicron. Considerados de segunda geração, os imunizantes foram elaborados para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. Com o aval da Anvisa, os imunizantes já podem ser usados no Brasil. O Ministério da Saúde ainda não informou se já abriu negociações junto à Pfizer para a compra de vacinas bivalentes. E olha só, eu falo de política agora. O texto da PEC da transição deve ser votado na próxima semana. E uma das alternativas é deixar o Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, fora do teto de gastos públicos por 4 anos. A proposta de emenda à Constituição, que deve sugerir que a verba de 198 bilhões de reais do Bolsa Família fique fora do teto de gastos públicos por 4 anos, vai ser apresentada oficialmente a líderes aliados e protocolada no Senado. O texto apresentado na semana passada, que se tratava de uma minuta, estabelecia que o Bolsa Família ficaria fora do teto por prazo indefinido. Ou seja, ao propor agora um prazo de 4 anos, a equipe econômica de transição está recuando da proposta inicial. Essa versão é considerada ideal, mas senadores reconhecem que ainda vão ter que negociar ao longo da tramitação, que começa na Comissão de Constituição e Justiça e depois segue para o plenário. Lideranças do Congresso já negociam reduzir o prazo do Bolsa Família fora do teto para 2 anos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita ser possível aprovar a PEC na casa já na próxima semana em 2 turnos, encaminhando o texto para a Câmara dos Deputados. A aprovação da proposta é crucial para que o Congresso possa votar o orçamento de 2023 antes do prazo máximo, que é no dia 22 de dezembro. E eu falo agora da Copa do Catar. A mais nova zebra da Copa é japonesa. A temida Alemanha do 7-1 perdeu de virada para o Japão, jogo que aconteceu hoje. Foi uma virada histórica na estreia das 2 seleções pela Copa do Mundo do Catar. O jogo aconteceu no estádio Khalifa e os alemães abriram o placar com Gundogan. De pênalti foi esse gol. Mas o Japão virou a partida com Doan e Asano. E teve muito brasileiro, aliás, que ficou feliz com esse resultado, não é mesmo? E olha só, ainda falando de Copa do Mundo, a Croácia, que é a atual vice-campeã do mundo, estreou na Copa do Catar com um empate sem gols contra Marrocos. Mais um 0-0 na Copa do Catar. Marrocos e Croácia fizeram um jogo morno, apesar da alta temperatura nas arquibancadas, com uma torcida marroquina muito barulhenta. A partida abriu a disputa no Grupo F da Copa do Mundo. A Croácia, atual vice-campeã na Copa, teve maior posse de bola, mas não conseguiu converter isso em superioridade do jogo. Foram poucos chutes a gol, 2 de cada time, mas muitas faltas em compensação, 27 durante a partida. A Croácia enfrenta na próxima rodada a seleção canadense, enquanto os marroquinos enfrentam a Bélgica. E eu falo agora de seleção brasileira. O técnico Tite e o capitão do Brasil, Thiago Silva, falaram com a imprensa hoje. Veja como foi. A coletiva começou com perguntas para o zagueiro do Chelsea, Thiago Silva. O jogador de 38 anos será o capitão do Brasil até o fim da Copa. Diferente de 2018, quando o Tite adotou um rodízio na braçadeira. Perguntado sobre essa responsabilidade, o jogador se mostrou confiante. Eu sempre estive bem preparado para todas as situações. É um momento especial. Agradeço a oportunidade e a confiança da comissão técnica por essa capitania desse jogo.
Enfim, estou super preparado, super motivado para poder ajudar da melhor maneira possível. E a gente sabe que é uma competição de tiro curto, onde a gente tem que estar super preparado para primeiro confronto, acima de tudo, porque a gente sabe da dificuldade que é empatar o primeiro jogo e ir para o segundo com a pressão extra, que nem na última. Então a gente sabe, né, que a importância que tem esse primeiro jogo, nervosismo, tudo isso acho que faz parte e acontece. A gente está bem equilibrado enquanto a isso aí para poder fazer uma boa estreia. Depois foi a vez do técnico Tite responder às perguntas. O treinador foi questionado sobre a escalação da seleção para a estreia, mas preferiu manter o sigilo. A equipe eu não vou defini-la não, por uma questão própria de não dar ao adversário a possibilidade de saber se joga com um ou com outro. Né? De saber, um vai ter um jogador mais agressivo, o outro vai ter um jogador mais de movimentação, enfim, as variações que vocês sabem eu não vou colocar. Né? Depois da coletiva, Tite comandou o último treino da seleção brasileira antes da estreia. Os trabalhos foram realizados mais uma vez de portões fechados. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!